Então vamos trabalhar um pouco mais sobre as aplicações. Ontem nós trabalhamos sobre como fazer as aplicações serem pessoais e hoje eu quero falar com você sobre como fazer as aplicações serem mais diretas, mais objetivas, mais práticas, mais fáceis de você visualizar para que você possa realmente viver aquilo que a palavra de Deus está falando, viver realmente a vontade de Deus. Então, se você quer aprender isso, bora pro vídeo. Estamos aqui mais um dia no projeto 183, são 183 dias estudando, ou melhor, aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje nós estamos no dia 30 e temos aqui o Salmo de número 27. Eu separei o Salmo na nova tradução na linguagem de hoje e eu gostaria de ler o texto com vocês, mas antes eu quero fazer aqui uma última chamada para o LBA 3.0. Amanhã, exatamente amanhã, dia 31 de julho, nós vamos iniciar o novo LBA. Esse LBA terá como objeto de estudo o livro de Jonas, mas o foco não será necessariamente estudar o livro de Jonas, apesar de que faremos isso, mas o foco do LBA é te ensinar técnicas na prática sobre como estudar os livros da Bíblia, como estudar os textos da Bíblia. Então, você estará estudando realmente o livro de Jonas, mas mais do que isso, o que você vai aprender ali serve para você estudar qualquer livro da Bíblia, qualquer um. É 100% gratuito, 100% online e também é 100% bíblico. Portanto, se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Caso você queira se inscrever, é só clicar no link que está aí embaixo na descrição ou no Instagram, você ir no link da bio e você consegue então fazer a sua inscrição gratuita. Serão 5 dias de aprendizado dentro do livro de Jonas. Então vamos aqui para o Salmo. Salmo de número 27 diz assim a palavra do Senhor. De Davi, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo, e cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Verso 9. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo. Ó Deus, meu libertador, tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Salmo lindo, maravilhoso, mais um, né? E nós vamos trabalhar aqui as aplicações do texto das Escrituras. E o que eu quero trabalhar com você aqui hoje é justamente como tornar as aplicações mais objetivas, ou seja, mais diretas.
o que acontece e muito é que geralmente quando a gente vai aplicar o texto bíblico, a gente geralmente faz o quê? Faz algumas afirmações muito genéricas, muito amplas e sem qualquer objetividade, aí a gente não pratica, a gente acaba não fazendo. Por exemplo, ter mais integridade. Isso, o que significa para você ter mais integridade? Por exemplo, ter mais fé. Eu preciso ter mais fé. Como? Como ter mais fé? Como é que você consegue visualizar você tendo mais fé? É justamente isso. A aplicação, para ela ser objetiva, para ela ser direta, ela precisa ser visualizável. Você precisa conseguir enxergar, deixa eu colocar em minúsculo, enxergar a atitude na prática. Você precisa perceber aquela atitude na prática. Por exemplo, se você falar assim, ter mais fé, eu pensaria no seguinte: o que poderia me fazer ter mais fé? Se o texto fala sobre ter fé, por exemplo, aqui, ó, aqui fala, tenha fé e coragem. Uau! É uma aplicação, mas como ter mais fé? Ah, peraí, a fé ela vem como? A fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, por ler a palavra de Deus, por estudar a palavra de Deus. Ah, então é o seguinte, uma aplicação que eu posso ter aqui é desenvolverei no futuro, eu vou falar disso amanhã, a minha fé através de uma leitura diária da Bíblia. Isso é uma aplicação direta, objetiva, visualizável. Você consegue se enxergar lendo a Bíblia todos os dias e você tem a consciência de que aquilo gerará mais fé na sua vida. Tenha fé e coragem. Como ter mais coragem? Ah, eu tenho que ter coragem. Uau, que legal! Como é que você visualiza isso? Como é que você consegue enxergar ter mais coragem? Não dá para você enxergar a menos que você pense em uma atitude prática naquilo. Como, por exemplo, em um momento difícil, de angústia ou de sofrimento, tomarei decisões conforme a minha fé que aprendi ou que desenvolvi pela palavra de Deus. Ou seja, você consegue se visualizar em um momento difícil, você pode talvez tornar isso mais específico ainda, falando de um momento difícil que você esteja vivendo, talvez um momento de saúde difícil, talvez um momento financeiro, um momento na família difícil, um momento com alguma pessoa, no emprego, não sei, um momento de dúvidas pessoais. Você pode tornar isso ainda mais específico. Aqui eu não vou entrar no mérito de uma situação exata, porque eu estou falando de forma genérica para você, mas você deve tomar isso e colocar, no lugar de colocar aqui, ó, em um momento difícil, de angústia e de sofrimento, você coloca no momento em que eu estou passando, que está acontecendo isso, quando eu for tomar uma decisão, quando eu for fazer alguma coisa, eu vou agir conforme aquilo que tenho aprendido. Isso vai demonstrar a minha coragem. Você consegue perceber como aplicar o texto de forma visualizável, de forma objetiva, de forma direta? Não é, eu preciso amar mais. Preciso amar mais a minha esposa, preciso amar mais a minha família. Não é, eu vou dedicar tempo. Eu vou fazer uma surpresa para a minha família. Eu vou passar tempo ensinando a minha família, ajudando a minha família, fazendo alguma coisa que elas se sintam amadas. E aí você coloca o que é aquela coisa, o que é aquele ensino, o que é aquele item que você vai fazer, a surpresa que você vai, enfim.
tem que ser algo que você consiga enxergar. A aplicação ela tem que ser totalmente visualizável, porque senão ela fica no campo abstrato, e quando fica no campo abstrato, ela nunca vem para o campo das mãos, da prática, do fazer realmente. Ela nunca vai para mãos à obra. Ela sempre fica ali no abstrato. E você nunca toma uma atitude direta para fazer aquilo que você de fato percebeu pelas Escrituras que você deve fazer. Então, quando as Escrituras ela nos traz os princípios sobre o que devemos fazer, sobre quais são os sentimentos, as atitudes que nós devemos ter, quando ela nos traz isso, nós precisamos traduzir aqueles princípios em verdadeiras atitudes na nossa vida. Então, por exemplo, quando o texto nos traz: ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. É exatamente isso. No momento difícil, no pior momento da sua... Qual é o pior momento da sua vida? Qual é o momento realmente difícil que você está vivendo hoje? O que é que está acontecendo na sua vida que talvez você pense assim: peraí, quando determinada coisa está por explodir, está por acontecer, está por vir à tona, eu tenho a tendência a querer tomar determinada atitude. E aí você deve parar e pensar: peraí, o texto está me dizendo que nesse momento eu continuarei confiando em Deus. Peraí, o meu confiar em Deus, o meu será através de uma leitura bíblica diária. Então, peraí, quando eu estiver neste momento, eu vou lembrar-me do que a Escritura me diz, que eu devo sim entender que Deus está no controle de todas as coisas e eu devo descansar e ter tranquilidade, fazer a minha parte e saber que Deus, sem dúvida alguma, estará guardando e estará cumprindo a sua boa vontade. Então eu devo ter paz, eu devo ter tranquilidade naquele momento. E como é ter paz, ter tranquilidade? Talvez é ficar quieto. Talvez é não falar nada. Talvez é não reagir. Talvez seja essa a prática que você precisa fazer, ou a ausência da prática, né? Ou não fazer nada. O que já é uma grande prática, que já é uma grande aplicação. Então a gente precisa pegar aquilo que o texto diz e falar: eu farei isso. Como? Assim, assim e assim. Traduzir para o nosso cotidiano, tornando ela objetiva, tornando ela visualizável. Quando o texto diz aqui, por exemplo, verso 8, tu disseste: venha me adorar. Eu respondo: irei te adorar, ó Senhor meu Deus. É tão somente: eu irei te adorar. Então eu tenho que adorar a Deus. Não, como é que se adora a Deus? O que é adorar a Deus para você? Conforme o que as Escrituras dizem. É só abrir a boca e cantar? É só levantar as mãos e num gesto de religioso, num gesto de religiosidade, levantar as mãos e falar: Senhor, eu te adoro? É só abrir a boca, adorar? Não, eu irei te adorar como: Senhor, eu te adorarei assim, assim e assado. E aí você coloca aquilo que é prático, que é visualizável para você no seu dia a dia. E agora eu quero te convidar a olhar novamente o texto. Você aí, na sua casa, nesse momento que você tirou para aprender um pouco mais das Escrituras, pegue o texto completo aqui do Salmo 27, identifique itens, coisas que o texto nos fala, que o texto te fala e que são aplicáveis na sua vida, que tem princípios que você deve aplicar na sua vida. E traduza esses princípios de forma objetiva, de forma direta, de forma que você consiga visualizar aquilo que você pode fazer com aqueles princípios. E eu quero te convidar, eu quero te incentivar, te motivar a escrever aqui embaixo quais foram as aplicações. Coloca aí nos comentários
quais aplicações que você percebeu. Coloca assim, no versículo tal, eu percebi o princípio tal, e eu passarei a fazer isso. Coloca aí, para eu poder aprender com você também, para eu poder ser edificado por você também, e para que mais pessoas, quando lerem os comentários, possam ser também edificados por você. Então, se esse vídeo foi abençoador para você, eu peço que você compartilhe, que você curta esse vídeo, que você também se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e não se esquece, o LBA 3.0 está aí, começa amanhã, e que você garanta a sua vaga para poder aprender mais sobre as Escrituras. Que Deus te abençoe e até a próxima.